O Anthony experienciou a vida e é por isso que ele consegue traduzir isso em poesias e melodias que funcionam, porque ele soube vivenciar o que ele escreve. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e começa o vídeo de hoje celebrando o quê? Que o Chili Peppers finalmente oficializou a sua vinda ao Brasil. Então nos vemos lá na Arena do Grêmio quando eles vierem em novembro. Vai ser muito legal a gente poder celebrar as nossas traduções vendo a banda ao vivo, vai ser fantástico. O Rodrigo vai estar lá, então vocês vão ver aí nosso review do show também. Acho que é uma boa ideia, né? Fazer um review do show, talvez gravar umas imagens lá pra gente poder conversar e celebrar todo esse trabalho que a gente tem feito aí de traduzir e tentar entender um pouco mais a poesia dos Chili Peppers, né? E aí, quer se preparar pro show até novembro? Dá um clique na playlist lá do Chili Peppers, assistir todas as letras novamente, coisa boa, hein? Poder reforçar aí o que o Anthony disse nas suas letras, recomendar o canal talvez pra alguém que queira se preparar pra esse show magnífico. E aí, quando chegar lá na hora, tu vai dizer assim, ô John, eu sei o que tu quis dizer naquela letra. Anthony, drogas, né? Substâncias, eu sei o que tu quis dizer exatamente na letra daquele som, né? Eu sei, eu saco a tua maldade, eu saco um pouco das tuas letras, eu saco a tua história aí. Pô, o cara lá no YouTube lá me disse tudo sobre isso, já vim preparado pro show e posso curtir de forma plena. Então, muito bom a gente ver que os caras estão vindo aí, vai ser muito legal a gente poder assistir eles ao vivo e vai ser muito bom celebrar aí esse trabalho que a gente vem feito, né? E aí eu fiz um cálculo até, só por cima, né? O Chili Peppers tem 250 e poucas músicas oficialmente gravadas em estúdio, né? E aí, é música pra caramba, né? Mas a gente já traduziu mais de 60. E eu fiz um cálculo aí, basicamente, quando eu estiver me formando na faculdade, eu vou ter traduzido todas as músicas do Chili Peppers, caso eles não lancem nenhum material novo até lá, né? Mas vai ser bem interessante, assim. E eu acho que é bom a gente ter um objetivo na vida, né? Então, já entrando um pouquinho na filosofia também, que eu gostei bastante de ter conversado aí na segunda-feira, no vídeo de Orlando eu também já dei alguns pontos mais aí filosóficos, né? Pensativos, pra gente poder também não só falar de letra, mas também dar uma raciocinada, pensar um pouquinho sobre a situação atual do mundo. E essa ideia também é bom ter um objetivo, então vai ser muito legal aí concluir o objetivo ou um dos objetivos do canal, que é traduzir bastante ou todo o material do Chili Peppers. Então, para as pessoas que querem continuar aquela conversa que a gente iniciou na segunda passada, o tópico foi posicionamento. É muito interessante se posicionar, é muito interessante cuidar de ti, é muito interessante não escutar toda essa besteira ideológica que estão espalhando por aí como se fossem lei. E eu acho que é o meu dever aí e talvez uma direção que eu possa seguir o canal, eu acho que é falar mais sobre isso. Porque eu acho que tem muita gente que tem medo de falar. E o nosso medo de falar sobre um assunto, o medo de criticar as ideias que estão forçando na gente, façam que elas se espalhem. E o mundo tá do jeito que tá justamente por a gente ter ficado neutro. A gente não precisa atacar ninguém, a gente não precisa agredir ninguém, mas as ideias têm que ser questionadas, elas têm que ser contestadas. Ninguém é obrigado a aguentar e agora a gente tá num momento da nossa vida que tá todo mundo sentindo isso, né? Tem um lado aí muito forte que prega umas ideologias que são totalmente fora de contexto. Muita gente, que é o ponto e o tópico de hoje, muita gente sem experiência, simplesmente repetindo bobagem que foi dita por outros bobos. E aí eles querem te botar isso goela abaixo como se fosse verdade. E aí o que é o tema de hoje? Eu me posicionei. Eu sou um cara que na minha faculdade eu me mantenho neutro, sempre tentei me manter neutro, simplesmente para pegar a matéria, o conteúdo e ir embora, mas teve um evento ali que aconteceu na minha aula de, obviamente, psicologia social, que é uma besteira sem tamanho, né? É só papo. Não ajuda ninguém, então é a arte de ficar discutindo os problemas do mundo num ambiente fechado, onde todas as pessoas concordam com tudo aquilo que as outras falam. Que grande, e eu tô pagando pra ter que escutar essa besteira toda, né? Mas o que eu me posicionei não foi isso, porque tu te posicionar em relação a isso, eles simplesmente vão começar a te atacar. Porque é isso que eles fazem, né? Eles dão um discurso de amor, mas quando tu não concorda com eles, eles te atacam. O que eu fiz e o que me mobilizou a me pronunciar foi um evento que aconteceu, que foi uma colega minha, muito nova, deve ter os seus 18, 19 anos no máximo, e a gente estava falando sobre, óbvio, né, o tema do momento grande, né, talvez um dos heróis desse movimento coitadista, né, o senhor Michel Foucault, né, todo mundo é oprimido, né, a sociedade, as empresas, todo mundo que ganha, todo mundo que tem mais que o outro é um opressor, né, que jeito horrível de ver o mundo, né, então quer dizer que ninguém trabalha, ninguém conquista nada, todo mundo simplesmente, né, como foi uma colega minha falou, todo mundo oprime ou é oprimido, né, então, nossa, que coisa horrível, né, que deve ser horrível viver nesse mundo que essas pessoas vivem, né, mas a minha ideia como psicólogo é trabalhar para que as pessoas tenham uma vida plena, né?
né? É difícil ter uma vida plena. Sim, mas ela vale a pena conquistar uma vida plena, né? Ficou meio redundante, plena com pena, mas vale sim o esforço. E é isso que estão ensinando para essa geração, que não vale a pena se esforçar, porque o mundo e a opressão é muito mais forte que eles, e não importa o que eles façam, tu nunca vai conseguir, né? Que coisa deprimente, né? E ainda mais de pessoas muito jovens, cheias de energia. Eu tenho o dobro da idade deles e tenho muito mais vontade de trabalhar e construir alguma coisa. Voltando para a história, antes da gente falar da letra, minha colega levantou a mão e aí ela falou, né? Tava nesse tema, claro, Michel Foucault, todo mundo é oprimido, ninguém tem né, liberdade, individualidade e poder de fazer nada sozinho. Aí ela levanta a mão e ela fala, professora, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir um estágio, eu não vou conseguir um trabalho, porque nenhuma empresa me quer e nada do que eu fizer vai poder ajudar nisso, porque as pessoas querem pessoas... Aquele velho papo, né? A empresa quer uma pessoa com experiência para poder dar o estágio, para poder pegar a experiência. Sim, isso acontece. Só que se tu não tentar, ninguém vai te dar um emprego, ninguém vai te dar um estágio. E aí eu levantei a minha mão simplesmente para falar para essa moça o seguinte, sim, existem empresas que vão te dar uma oportunidade, mas tu tem que tentar. Existem lugares que querem desenvolver os trabalhadores sem oprimir eles. Porque existem lugares, né? E é onde eu trabalho numa clínica de psicologia que oferece consultoria para empresas. E tem empresas que pagam a clínica para desenvolver, fazer um trabalho interno na empresa para desenvolver os funcionários. Nossa! Que opressão, né? A empresa gasta o próprio dinheiro para dar uma qualidade de vida e de trabalho melhor para os funcionários. Mas aí no discurso deles, isso não se encaixa, né? Isso é opressão também. Não, como é que tu ousa dar uma qualidade de vida melhor para o teu funcionário, né? Sempre tem um jeito de deturpar a verdade. E é óbvio, a minha intenção é o quê? Dar para ela uma esperança. E eu disse isso. Se tu te esforçar, vai ter um lugar que vai te aceitar. Vai ter um lugar que vai te dar essa oportunidade. Para que eu fui falar isso, né? Porque aí nossa, os revolucionários de faculdade privada caíram em cima de mim, né? Aí o cara é homem, hétero, branco, né? Opressor, né? Eu sou a cara da opressão, né? O fato de que eu fiquei, né? Fiz um ano inteiro de Uber para pagar minha faculdade, dormia e estudava dentro do carro, não, isso aí não conta, né? Tu é branco opressor, né? Então, vê como o discurso ele é bem distorcido, né? E eu só me posicionei porque eu imaginei essa moça sendo uma filha. Imagina se eu tivesse uma filha e ela estivesse indo para uma faculdade onde ela está se treinando e tentando ter um estudo e uma educação para virar uma profissional e o discurso que é permeado pelos colegas e os professores é um discurso de destruição, né? Pulsão de morte. Eles querem destruir, eles querem acabar, eles já querem fomentar nessa mente tão jovem que ela não é capaz. E isso sim me incomoda. E isso sim merece o meu posicionamento. Se essa moça fosse minha filha, eu ia estar extremamente indignado. E a minha posição e o meu dever como um futuro psicólogo é ajudar ela a enxergar que isso é um monte de besteira. E eu acho que sim, essa é a mensagem de hoje. Aí eu não fui agressivo com ninguém que falou comigo, mas eu precisei mostrar que existia um outro lado. Existe um lado positivo. A gente não vive num sistema que oprime e nós somos vítimas. Então aí pra pessoa, como eu sempre falo, né? Como eu falei no vídeo passado, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que tem jovem na família. Não deixa essas ideologias fomentarem e destruir uma mente tão capaz. Todo mundo tem capacidade e todo mundo tem talento, mas essas coisas precisam ser trabalhadas e essas ideologias elas servem para destruir. Então não se deixem destruir. Essa é a mensagem de hoje. Vamos para a letra desse som. Vou deixar um tom um pouquinho mais leve. Não sei também, né? Não sei o que o Anthony fala sobre isso, mas não caiam nas mensagens de destruição. E aí, o que a luva de veludo tem a ver com a temática do som, né? A luva de veludo, sim, pode representar a parte feminina, a parte da relação sexual, mas ela também tem essa conotação do relacionamento, te relacionar com o outro, se sentir acolhido, o calor, a relação, a emoção, o sentimento, né? Então, todas essas partes também podem estar na relação não só sexual. E isso também se traduz na relação com a substância, né? A luva de veludo, ela acolhe ele, ela dá e supre, ou talvez até bloqueia essa parte sentimental e emocional, para que ele não sinta essa dor que ele está tentando curar com as substâncias. E aí a relação ela pode ter esse papel, se é uma relação de traumas complementares, mas ela também pode ter essa relação de bloquear um pouco o mundo externo, e aí o que eu falei na introdução, todas essas besteiras que a gente está ouvindo hoje em dia, porque quando tu tá com alguém que te complementa, as pessoas se entendem, e tu te sente acolhido, tu te sente melhor, e aí tu consegue bloquear um pouco a besteira do mundo externo. Então, novamente, a dualidade também está no nome do som.
Vamos pro verso 1. Close to my skin, I'm falling in someone who's been sitting by the phone, I'm left alone in another zone. Olha só, perto da minha pele, eu estou caindo dentro de alguém que já foi. Poético, né? Cair dentro de alguém que já foi. Pode ser um relacionamento, pode ser ele mesmo, né? Ou alguém que já foi. Cair dentro de alguém que já foi, pode ser um vício. Interessante, vamos ver. Sitting by the phone, I'm left alone in another zone. Sentado ao lado do telefone, eu fui deixado sozinho em outra zona, né? Outra dimensão. John says to live above hell and my will as well. No one is waiting for me to fail and my will could sail. Então o John diz pra gente viver acima do inferno e que a minha vontade está bem, né? Eu tenho vontade, ela ainda prospera. No one is waiting for me to fail. Ninguém está esperando por eu falhar ou pela minha falha. Olha só, muito bom, né? Muito bom. And my will could sail. E a minha vontade poderia velejar. Olha só, bem interessante. Então aí, um Anthony, né, se deixando levar por alguma coisa que afetou a vida dele. Por enquanto a gente não sabe o que é, né? Porque às vezes também se perder em outra pessoa pode ser uma ideia de um relacionamento, de um amor, né? Então ele está dizendo, no one is waiting for me to fail and my will could sail. Então ninguém está esperando por mim, pela minha falha, né? Ninguém está esperando pelo meu fracasso, né? Ou seja, eles estão ali para apoiar o Anthony. Muito boa mensagem, né? And my will could sail, né? E a vontade dele conseguia velejar, né? A vontade de velejar é a ideia de que ele pode sim prosperar dependendo dessa coisa que está afetando ele, né? Em virtude dessa coisa que está afetando ele, ele pode prosperar. It's such a waste to be wasted in the first place. I want to taste the taste of being face to face with common grace. Olha só, poético, o jeito que ele trabalha a melodia e as palavras é fantástico, né? It's such a waste to be wasted in the first place. I want to taste the taste of being face to face with common grace. Olha só, não. Parabéns, Anthony, né? Eu critico o Anthony, eu falo mal, mas, né? Aqui, ó, na hora de fazer, aqui vem a grande mensagem, como sempre, chega de papo, né? O papo não leva a nada. Tu pode falar com a pessoa mais experiente em tudo, teórico, mas na hora de fazer tá aqui. O Anthony experienciou a vida e é por isso que ele consegue traduzir isso em poesias e melodias que funcionam, porque ele soube vivenciar o que ele escreve. Aí aqui tá, olha só, perfeita essa poesia, perfeito o jeito de moldar as palavras. Ele soube vivenciar ser um poeta, ele soube vivenciar ser um usuário de substâncias, ele soube vivenciar ser uma pessoa que se apaixonou e se decepcionou. E tudo isso se traduz em músicas muito boas, ação. Então ele é um desperdício ser desperdiçado, né? Wasted é a ideia de ser desperdiçado, mas na verdade é estar destruído, é estar... eu vou usar a palavra ressaca, né? Mas para nós é, né, o usuário que usou muita substância, ele não sabe onde é que está, né? Ele está perdido, ele está desconformado, ele não sabe nem... né? É perdido, desconformado, né? O wasted, ele está destruído, ele se destruiu. Ele está para nós, o equivalente a uma ressaca tão forte que a pessoa não sabe onde está, ele está atordoado, né? Então a gente pode usar várias metáforas aí, várias analogias para essa palavra, mas wasted é um desperdício, que não deixa de ser também, né? Mas então ele está aí totalmente acabado. Vamos usar acabado então, né? Então é um desperdício estar acabado, porque ele foi acabado pela substância em primeiro lugar. I want to taste the taste of being face to face with common grace, né? Eu quero sentir... Taste the taste, aqui parece redundante, mas não é, né? Eu quero sentir o sabor, eu quero sentir o gosto, né? Para nós tem essa diferenciação, para eles também, mas aí o inglês é muito mais contextual e é a mesma palavra, né? Eu quero sentir o gosto de estar frente a frente com a graça comum, né? Se a gente for usar uma temática aí de substâncias, a graça comum é a sobriedade, né? E a graça comum também pode ser a ideia de ter um relacionamento saudável, né? Não é o caso do Anthony durante muitos anos e muitas letras que a gente traduziu e vai traduzir, mas a gente pode ver aí que agora ele mais velho, ele parece ter encontrado a paz, né? Então a graça comum é apreciar as coisas da vida que não precisam ser alteradas por substâncias ou por uma necessidade de ter um relacionamento que não é pleno, né? Às vezes a gente atrai coisas ruins para nossa vida, porque a gente precisa aprender essa lição, mas às vezes é porque a gente também não está num lugar muito bom, né? Então tem essa dualidade bem interessante, assim, né? To meditate on the warmest dream, and when I walk alone I listen to our secret theme. Então meditar no sonho mais caloroso, né? Warmest é caloroso, né? Aquecido, né? Um sonho quente, um sonho bom, né? Um sonho que dá para ele um sentimento de pertencimento, né? Caloroso, é acolhedor, né? O warmest dream pode ser isso também, não precisa ser calor, mas pode ser uma ideia de acolhimento. And when I walk alone, I listen to our secret theme, né? Our secret theme, aqui é complicadinho de pronunciar, né? E quando eu caminhar sozinho, eu vou escutar
pelo nosso tema secreto, né? O tema é aquela ideia do tema musical, né? Então ele deve ter uma música aí em comum com essa pessoa que ele gosta, ou simplesmente uma música, ou uma melodia, né? Às vezes o tema pode ser algo maior do que simplesmente um som específico, né? Não é tipo assim, escutar a tua música favorita, mas sim aquela melodia ou aquela música que permeia, né? A ideia da música, a ideia da melodia é compartilhar sentimentos. Então, quando ele caminha sozinho, ele vai escutar esse tema, essa melodia que permeia a vida dele, ou talvez as ondas que envelopam ele, que cercam e acolhem ele por esse sentimento, esse sentimento tá se sentindo, fica redundante, né? Mas por ele estar se sentindo acolhido, essa música e essas ondas sonoras vão acolher ele, né? Eu acho que é uma coisa mais espiritual assim que ele tá falando, né? Então são metáforas que não são tão diretas, né? E não tão literais. Your solar eyes are like nothing I have ever seen, somebody close that can see right through. I'd take a fall and you know that I'd do anything I will for you, né? Então, your solar eyes, né? Os seus olhos solares, né? Então aí, olhos cheios de vida, né? Cheios de calor. Are like nothing I have ever seen, né? São como nada que eu nunca vi antes, né? Então são como algo ou alguma coisa nunca vista. Bem interessante, né? Somebody close that can see right through, né? Alguém perto, alguém que eu tenho proximidade, intimidade, que eu posso enxergar diretamente. Uma pessoa transparente. I'd take a fall and you know that I'd do anything I will for you, né? Então, eu take a fall, a ideia de cair pela pessoa, mas essa ideia, né, uma reciprocidade, assim, né? Eu faria algo por ti. Eu me botaria no teu lugar, né? And you know that I'll do anything I will for you. E você sabe que eu faria qualquer coisa. Sim, eu vou fazer por você. Olha só, muito bom, né? Sailing for the sun, 'cause there is one that knows where I'm from. I care for you, I really do, né? Então, eu estou aí de novo, né, seguindo a temática do barco, de velejar, né? Velejando para o sol, né? Because there is one that knows where I'm from, né? Porque existe um que sabe de onde eu venho, né? I care for you, I really do. Eu me importo com você, eu realmente me importo, né? Ele repete, né? Essa ideia de velejar até o sol, porque lá tem alguém que sabe de onde ele veio, me remete a Michigan, né? Que é o Sunny State, né? O estado ensolarado. Se eu não me engano é isso. Então ele pode estar indo para casa, porque lá tem pessoas que compreendem ele, né? Mas se a gente vai pelo lado amoroso dessa pessoa que ele sente amor, e talvez pode ser essa mesma pessoa da letra, é ele olhar naqueles olhos calorosos, né? Your solar eyes, né? Os seus olhos cheios de sol, os seus olhos solares, olhos claros que provêm e dão para ele aquecimento, acolhimento. Então, velejar até o sol é ele ir de encontro com alguém que entende ele. Come closer now, so you can lie right by my side. I sit alone in the sun. I wrote a letter to you, getting over myself. Yeah. Então, chegue mais perto agora para que você possa deitar do meu lado, né? Lie right by my side, né? Então, deitar bem perto do meu lado, né? Bem perto de mim, deitar ao meu lado. I sit alone in the sun, né? Eu sento sozinho no sol, né? Tomando um banho de sol, né? Não é sentar no sol fisicamente, né? Literalmente. I wrote a letter to you, getting over myself. Né? Eu escrevi uma carta para você, getting over myself, né? Me superando. O getting over é tipo assim, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Né? Então ele hesitou em escrever essa carta, né? Então talvez ele devia ter alguma coisa para se desculpar, né? E aí é muito interessante porque, tipo assim, talvez, aqui é um chute também, chute de goleiro a goleiro, né? Não é nem do meio do campo, é um goleiro tentando fazer gol no outro. Talvez essa pessoa pode ter falecido, né? Come closer now so you can lie right by my side, né? Você pode, chega mais perto para que você possa deitar do meu lado. Mas aí ele escreveu uma carta para essa pessoa, ou seja, talvez, e ele diz que ele senta sozinho no sol, né? Pode ser a substância, que ele quer que chegue perto, né? Deitar do lado dele, ou seja, vai deitar perto, braço com braço, né? Então ele vai usar a substância. Pode ser uma pessoa que já faleceu, então quando ele senta sozinho, mas está conversando com ela, é um lado espiritual. E também pode ser essa ideia de uma desculpa, né? Alguma culpa que ele sente e ele quer escrever uma carta onde ele passa por cima dele mesmo, onde ele não se deixa ser tomado pelo medo e acaba revelando aí alguma coisa que ele tinha para falar. Interessante? E aqui ele repete o refrão, mas aí ele faz uma parte que a gente já falou, a gente já traduziu, mas ele adiciona uma parte nova. Your solar eyes are like nothing I have ever seen. Somebody close that was made for you. I'll take a fall and you know that I'll do anything I will for you. Né? Então, um pouquinho diferente, né? Os seus olhos solares são como nada que eu nunca tinha visto antes. Alguém perto que foi feito para você. Então aqui dá essa ideia de complementaridade. Ainda não dá para saber, clássica poesia, né? Ele deixa obscuro qual é o sentido da música, mas o que ele está dizendo? Alguém perto que foi feito para você.
Várias pessoas que usam substâncias, várias delas dizem o quê? Eu fui feito para isso foi feito para mim, né? Marilyn Manson, né? Eu não gosto das drogas, mas elas gostam de mim. Então tem um lado de um relacionamento com a substância, né? Mas também pode ser uma pessoa. Aqui eu acho que ele deixou essa dualidade de propósito e ele não vai revelar até o final do som, tenho certeza. Vamos ver? Eu me botaria no seu lugar e você sabe que eu faria qualquer coisa, eu faria por você, né? Aí ele repete outra parte, mas ele mudou a ideia de enxergar o outro e aqui ele põe o quê? Eu fui feito para você, né? Ou essa pessoa ou substância foi feita para mim. Close to my skin, someone who's been, I'm a falling in. Disasters are just another start falling in my yard. Interessante, vamos ver. Perto da minha pele, alguém que já foi, eu estou caindo, né? Falling in, né? Eu estou entrando, eu estou mergulhando. Como é difícil, né? Porque a ideia da pele também pode ser uma relação amorosa. Então, a poesia aqui dele é muito boa e essa dualidade eu chutei porque a gente já conhece o Anthony, né? Mais de 60 músicas traduzidas, a gente já conhece o cara. Chegou no final da música, ele não revelou o segredo e que bom que ele não revelou, né? Então, o que aconteceu? Disaster is just another star falling in my yard, né? Os desastres são apenas outra estrela caindo no meu quintal, né? A ideia da estrela cair no teu quintal, ela pode ser duas coisas, dualidade novamente, né? Então, a estrela cair no quintal pode ser uma coisa mágica, né? Eu fui abençoado pela queda de uma estrela, mas se um meteoro cair no teu quintal, né, alguma coisa, um corpo celeste, um corpo solar cair no teu quintal, vai destruir ele inteiro. Então tem essa dualidade de também acabar aí se recuperando das coisas ruins que acontecem na tua vida, né? John says to live above hell and my will as well, né? Então o John me diz para viver acima do inferno e a minha vontade está bem. Long to be with someone to tell I love your smell, né? Então o long é aquela ideia de desejar, né? Um desejo com intensidade. Então eu tenho muito essa vontade de ficar com alguém para dizer eu amo o seu cheiro, né? Então olha só, aqui dá uma pequena ideia de que ele está sozinho, né? Então a pessoa a qual ele se referia nessa música não está mais presente, ou mesmo assim é o relacionamento dele com as substâncias, onde ele também está consumido pela adição ou o que seja, e ele na verdade quer algo real. E não essa fantasia que ele está vivendo, né? Ou mascarando e escondendo o que acontece na vida dele pelo uso de substâncias. Então é uma letra muito boa, muito poética, que reforça o que eu disse, né? Quando tu precisa falar, fomentar, conversar e fazer alguma coisa de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo na tua vida, tu precisa de ação, tu precisa agir, né? O Anthony, ele reflete, mas ele age. Então a mensagem de hoje, além dessa letra, é não cai nessas besteiras que as pessoas estão falando. Eles querem que tu fique para baixo para viver nessa sopinha. Lemmy Kilmister. Vamos terminar o vídeo de hoje. Quem assistiu o vídeo até agora, terminar com a frase do Lemmy Kilmister, clássico vocal do Motorhead. A pessoa santificada do rock, o que ele disse? Deixa eles cozinharem nessa sopa feita de uma sujeira deles mesmos, né? E é isso que eles querem. Eles querem te trazer para essa sopa e ficarem se cozinhando ali dentro daquele caldeirão cheio de sujeira. E se tu tenta sair, é tão gosmento que te puxa para trás, né? É uma areia movediça. Eles ficam cozinhando ali e não querem que tu te desenvolva. Então essa é a mensagem do dia. Esse é o Sorry for My English? Não. Tem um entendimento melhor dessa letra ou quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.